Programa Janinense. Oferecimento Minas Farma. 8 de abril, Maria Andreasa, Fernando Correia e Carmindo de Campos. 3057-3200. Espaço Class Festas e Eventos. 984639723. Empório Brissac. Servir com cuidado e amor. Aberto a partir das 6 da manhã. 3041-4941. New Line Sistema de Segurança. Segurança 24 horas. 4002-6767. E Class Tapetes e Couro. Peças exclusivas. 99809-0078. Tudo bem, gente? Chegando com o nosso programa de hoje, eu já começo na cozinha, porque hoje está simplesmente aquela coisa. Sabe, eu conheço muita gente que deixou de preparar bife em casa por causa da bagunça que faz na cozinha. Hoje a gente tem uma receita aqui que a gente vai resolver esse problema. O problema da gordura na cozinha, hoje a gente vai sanar. Nós vamos preparar aqui bife de panela de pressão, que fica delicioso, você não suja a sua cozinha e é super tranquilo para você fazer. Até se o seu bife estiver ainda meio congelado, não estiver fresquinho como esse que a gente tem aqui, não tem problema, porque você resolve tudo isso com a panela de pressão. Coisa boa, né? Ó, já vou passar os ingredientes aqui para vocês. Né? Bife, a quantidade que você vai precisar, da carne que você achar melhor. Esse nosso, acho que é colchão duro, né? Que ele é extremamente saboroso. Aí tem essas bordinhas de gordurinha aqui, que é simplesmente fantástico, né? Não vou contar de que supermercado que é, porque, olha, gente, eu não tenho patrocinador de supermercado, né? Então, fica a dica aí pro Big Lar, pro Comper, pro Curió, pro Compre Mais, Compre Bem, Compre Sempre, sei lá quantos supermercados tem por aí. Se quiserem patrocinar para a gente preparar todas as receitas, né, com os ingredientes de vocês, a nossa cozinha tá aqui. Ó, bife, eu tenho aqui cebola, alho, eu tenho um pedaço de pimentão também, é opcional os temperos. E tenho vários temperinhos aqui. Tá tão bonitinho esses meus temperinhos, não estão não, gente? Olha aqui que gracinha que tá. Tem aqui açafrão, colorau, um pouquinho de pimenta do reino, um cravinho, noz moscada e uma folha de louro. Por quê, gente? Eu tenho o hábito de colocar em carnes o cravo, porque eu acho que tira aquele gosto e ajuda na digestão também. E a noz moscada, nesse bife aqui, ele vai ficar bem legal, porque ele dá um aroma gostoso, né? Fica diferente. E se você quiser, né, acrescentar os outros temperos, tem gente que gosta de tempero baiano, sei lá, né? Pode colocar o tempero que você mais gostar. E sal, claro, que é o que a gente vai usar. Hoje também, gente, já vou tirar esses anéis aqui e vou colocar uma luva. Hoje também eu vou estar conversando com uma terapeuta. Eu acho ela simplesmente fantástica, competentíssima, que é a Marisa Haber. Ela que é lá de Sinop, mas ela está sempre aqui em Cuiabá também, dando cursos, né? E é fantástica. Ela criou aí, tem uns métodos novos, diferentes também. E a gente vai falar um pouquinho das terapias, gente. Porque hoje a gente sabe que as pessoas têm buscado mais qualidade de vida e sanar alguns problemas, né, emocionais e também físicos, gente, buscando terapia, saindo um pouquinho daquela medicina tradicional, convencional, remédio. Então, esse bate-papo com a Marisa vai ser voltado exatamente para isso. Gente, deixa eu mostrar aqui para vocês os meus bifes. Olha aqui, tá inteiro do jeito que saiu do supermercado mesmo. Eu vou cortar eles aqui, vou abrir, tirando nesse formato aqui, tá? Para ir para a panela. Então, eu vou fazer o seguinte, já mostrei o que são os ingredientes, já falamos, né, que você tem essa facilidade, você já sabe que eu vou conversar com a Marisa, então eu vou fazer o seguinte, enquanto eu faço o corte do tamanho que eu achar mais interessante, deixa eu pôr para cá, ó. Por exemplo, esse aqui, ó, se você colocar ele com essas gordurinhas aqui, essas nervuras, você sabe que o seu bife vai dobrar.
Então, sempre que você for preparar, dica de dona de casa, divide aqui onde tem as nervuras. E se você acha que esse aqui é muito grande, né, apesar dele estar bem cortadinho, você pode dividir também, que aí você trabalha com todos eles do mesmo tamanho, principalmente se você vai para a panela de pressão. Eu gosto sempre de fazer isso. Quando chega do supermercado, eu gosto de fazer essa divisão aqui na carne, porque às vezes fica aquelas pontinhas meio miudinha também. Para quem é dona de casa sabe, já tira aquelas pontinhas, já guarda separadinho para você fazer um picadinho, para você colocar numa sopa, né? Para você não ter estresse, né? E na hora de você descongelar, se você congelar eles todos assim, ó, já no tamanho, já pensadinho, você já sabe, você já faz o congelamento da quantidade que você vai usar para a sua família. Por exemplo, aqui em casa é mais ou menos uma quantidade assim que a gente, né, coloca para cada refeição. Então, você já vai deixando tudo prontinho. Você já sabe para que é que você vai pegar. Já pega a embalagem certa que está lá no congelamento. Isso funciona muito, gente. E você fica com um alimento mais bonito na hora de montar o prato. Porque você já fica com essa carne selecionada, né? E gera economia também. Então, são práticas que eu aconselho, porque realmente funciona. Então, enquanto eu acabo de dividir aqui, a gente confere um bloquinho. E já eu estou de volta, porque eu vou pôr na panela junto com vocês e depois eu vou conversar com a Marisa. Combinado? O Mundo em Taças. Curiosidades sobre o vinho. Você sabe em qual temperatura você deve servir o seu vinho? Pois é, preste atenção. Os tintos de 12 a 16 graus. Os brancos de 4 a 12 graus. O rosé de 6 a 8 graus. E o espumante de 4 a 10 graus Celsius. Essa foi mais uma curiosidade dos vinhos. Apoio ABS Mato Grosso, Associação Brasileira de Sommelier. Faça parte e conheça o universo dos vinhos. Espaço Class Festas e Eventos, o espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora sua reserva, garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723.
Online Sistema de Segurança. Portaria remota, um novo conceito em segurança predial. Inteligente, eficaz, segura e econômica. Portaria remota. Contrate já para o seu prédio. Ligue agora, 4002-6767. Gente, já estou começando a preparar aqui como é que a gente vai fazer esse nosso bife de panela de pressão. Deixa eu fazer a coisa certa. Vamos lá. Bife. Vamos para a panela. Jane, precisa colocar um pouquinho de azeite, um pouquinho de óleo? O critério é seu. Por quê? O bife ele tem gordura, ele vai soltar. Mas, como a panela não é de teflon, não é antiaderente, vou colocar para desencargo de consciência. Vou colocar o bife aqui, sem peso na consciência também, gente. Não precisa... mas Jane, vai ficar um em cima do outro, esse trem não vai virar. Vai. Essa é mais uma das vantagens de você, né, fazer o bife na panela de pressão. Estou colocando todos os pedaços, ó. Coloquei. Aí eu vou vir com os temperos. É a primeira fase do nosso prato, ó. O cravinho, deixa eu tirar essa noz moscada daqui, porque ela é muito, né? Vou colocar aqui os temperos, tá? O alho e a cebola eu vou deixar para colocar depois, né? É o segundo estágio da nossa... Eu quero pôr a noz moscada, vou deixar para pôr depois também. Aí, o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou fechar e vou deixar esse bife fazer o cozimento com o próprio líquido dele. Tá numa chama alta, mas você necessariamente não precisa deixar nessa chama tão alta, porque ele já vai começar o cozimento, porque ela vai soltar água, apesar do nosso bife não estar congelado. Estou apanhando da cebola, gente. 2-0 para a cebola aqui, ó. Ele não está congelado, então ele vai soltar menos líquido. Mas ele vai soltar e ele vai fazer o primeiro cozimento e já vai começar a dar aquela dourada na panela. Deixa eu tirar essa cebola, tá feia. Né? Ela já vai dar aquela primeira dourada na panela para ficar pronto. A cebola, gente, não precisa de absolutamente nada de segredo, tá? O alho, idem. Precisa cortar fininha? Só se você quiser. Precisa colocar 2, 3 cebolas? Vai ser o seu critério também. O alho, preciso demolir ele? Não. O pimentão? Também não. Vou colocar ele aqui. Vou trocar de tábua, porque eu preciso dar uma fatiada nessa cebola para deixar pronta. Deixa eu só tirar essa confusão daqui. Vou trocar de tábua para fazer o corte da cebola. Porque vocês sabem que onde você põe a carne, gente, não coloca legumes, não coloca outras coisas, não, tá? Porque você acaba sofrendo processo de contaminação. Então, isso é uma questão realmente de hábito e isso funciona. A cebola, meu marido, eu confesso que ele é mais caprichoso do que eu nesse caso. Aí ele corta assim, gente, fininho, entendeu? Todo bonitinho. Eu, Janinese, já é assim, ó. Por quê? Ela vai derreter dentro da panela, tá? Se você quiser pôr um pimentão, pôr um tomate, sabe, tomatinho cereja, no próximo estágio desse prato, junto com a cebola, a hora que você colocar, vai ficar bem legal também, mas também é uma questão de paladar. Como que você faz com a noz moscada se você não tiver um ralador? Como eu não tenho um ralador aqui. Vou pegar uma faquinha e vou raspar ela aqui. Vou deixar aqui em cima já, ó, da cebola e do alho, que a hora que for para a panela uma coisa, vai com a noz moscada junto. Mas é isso aqui, ó. Não precisa mais do que isso, tá? Alho, a mesma coisa, gente. Alho, você põe um dente, né, 2, vai depender se você gosta de muito alho, se você gosta de pouco alho. Então, vai depender de você. Não tem aquela obrigatoriedade, né?
Pimenta a gente já colocou. O sal, vocês observaram que eu ainda não coloquei? Por quê? Quando você põe o sal na carne, a carne vai... A tendência é que ela solte todo o suco, todo o líquido que tiver nela. E não é essa a nossa intenção. A gente quer a carne suculenta. Então, nós colocamos os outros temperos aqui na panela, mas nós não colocamos... Pode fazer isso aqui, gente, porque lembra que o tempero ficou todo em cima? Nós não colocamos o sal. Então, depois que ela der uma cozida, você vai, cozinheiro assim, né? Começa a sentir aquele cheirinho de carne cozida, né? Que você já vai começando a ficar com medo que ela esteja grudando no fundo da panela, porque a gente colocou um pouquinho de óleo, né? Na verdade, foi um azeite de oliva aqui, que é o ideal para a gente. Ou óleo de coco, tá, gente? Pode colocar, ou azeite de dendê, mas aí já é muito forte, tira o sabor, né? Aí, quando você perceber que ela começa a dar aquele cheiro, tipo, vai pregar no fundo da panela, você vai tirar a pressão, vai abrir, vai ver como é que essa carne tá, porque ela já vai estar no ponto de cozimento. Aí você vai colocar o sal, aí você vai colocar a cebola, o alho, o pimentão, se você quiser, né? O que você achar interessante, aí os tomates também, se você quiser. De repente, um tomatinho cereja, ou mesmo um tomate maior, você corta. Pode tirar um pouco da semente, deixar mais a massa. E aí você volta para a panela mais alguns minutinhos, só para dar aquela chegada. E a cebola e o alho some, desaparece. Vai ficar aquele molho no seu bife. Tá dando água na boca aqui, gente, porque realmente fica muito gostoso, muito saboroso, e eu recomendo que você faça. E sem sujeira nenhuma. Colocou na panela de pressão, acabou. Adeus confusão, adeus gordura da luminária até, né, aqueles cantinhos da mesa lá na cozinha, fica todo engordurado. Aqui não, é muito mais prático. Vamos fazer o seguinte? Vamos conferir um bloquinho. Enquanto fica no cozimento aqui, a gente volta conversando com a Marisa Haber, já, 2 minutinhos. Line Sistema de Segurança. Portaria remota, um novo conceito em segurança predial. Inteligente, eficaz, segura e econômica. Portaria remota. Contrate já para o seu prédio. Ligue agora, 4002-6767. Já estamos de volta, gente, e agora a gente vai conversar com uma pessoa que eu tenho o maior carinho. Por quê? Eu já tive a oportunidade de receber reiki da mãe dela. E meu filho era apaixonado desde criança nas sessões de reiki. E agora eu não lembro o nome da mãe da Marisa Haber. Tudo bem, Marisa? É um prazer ter você aqui, viu? Bem, minha mãe é Aresi Webel. Verdade. Tudo bem com vocês aí em Sinop? Ótimo, graças a Deus. Ela fez 80 anos em dezembro.
Ah, é? Sim. Que bom saber que vocês estão bem. Deixa eu conversar com a Marisa, gente. Eu sempre acompanho o trabalho da Marisa, às vezes meio à distância, mas a gente não perde não deixa de acompanhar as coisas boas que acontecem. Só para vocês conhecerem e entenderem quem é a Marisa, eu não sei se o Lucas vai conseguir jogar nós duas na tela aí, Lucas, né? Eu vou passar um pouquinho do currículo da Marisa aqui, mas eu quero que ela também me ajude, né? No currículo a gente tem aqui a Marisa como facilitadora. Ela é bióloga, ela é terapeuta, ela é uma pessoa que realmente muito ativa, não para nunca. Acho que é uma das primeira professora de Reiki do estado de Mato Grosso. Então, tem um currículo, assim, lindo. Me conta um pouquinho mais de você, Marisa. Obrigada primeiro pelo convite, tão gostoso de voltar a conversar contigo, né? Depois de alguns anos, é tão legal assim essa reconexão. Sempre admirei o seu trabalho também, uma pessoa muito centrada, que faz perguntas muito diferenciadas, isso é bem legal. Então, a minha trajetória começou lá por 1995, por incrível que pareça. Que eu também, assim como algumas mulheres já passaram por algumas dificuldades na vida, eu também tive, e eu procurei o processo da terapia integrativa para me auxiliar. Então, eu conheci a meditação e conheci o Reiki nesse período. Então, eu comecei a fazer o processo daí de autocuidado desde então. E depois eu fiz o mestrado de Reiki e comecei a trabalhar com essa ferramenta tão legal assim durante muitos anos. E na sequência, o universo vai trazendo, as pessoas vão trazendo essas informações. E aí eu fui fazendo outros cursos, como, por exemplo, o Renascimento, a técnica de programação neurolinguística, hipnose. E mais tarde eu conheci, então, as constelações familiares, né, que me ajudou muito nesse processo, porque tinha algumas lacunas ainda que estavam precisando ser trabalhadas internamente, assim como todo mundo precisa, eu também. E aí foi que eu conheci as constelações e achei realmente uma ferramenta incrível e continuo atuando com ela até hoje. Então, assim, nesse processo foi a minha caminhada e junto com isso, aplicando terapeuticamente com as pessoas. Porque eu entendo que para o terapeuta trabalhar com alguém, ele necessita o seu processo de desenvolvimento interno constante. Porque senão, se você não cuida da sua alma, como você vai tocar e cuidar da alma de outra pessoa, né? Isso é interessante, gente, porque às vezes as pessoas falam, então, que confusão, né? Por isso que a gente fala, às vezes, psicólogo, se não tiver alguém, né? Se não tiver um terapeuta também para atendê-lo, ele pira. E várias profissões. Então, você tem que estar bem. É igual a história do avião, né? Se tiver algum problema, primeiro coloque a sua máscara para depois você ajudar o outro. Na terapia, a gente pode entender que o terapeuta pensa e deve pensar dessa forma também, tem que estar bem para poder atender o outro? Seria mais ou menos isso que você quis dizer para a gente, Marisa? Sim, a gente tem que cuidar constantemente. Até mesmo porque todas as pessoas que vêm no nosso consultório são pessoas que estão precisando de auxílio. Então, elas não estão bem. Como eu posso ajudar o outro se eu também não estiver bem? E a gente passa por desafios constantes. Então, é essa a ideia. A gente precisa se cuidar da nossa saúde mental, cuidar da saúde emocional, para que a gente possa prestar um bom trabalho de qualidade, de coração, com a essência para as pessoas, sabe? Marisa, a gente sabe que mudou muito, apareceram, tanto você mesmo falou, começou aí com o Reiki, aí depois eu fui para isso e tal, chegou na constelação familiar e a coisa vai evoluindo, as terapias novas vão aparecendo. Isso significa que as terapias como o Reiki, já que a gente tocou no assunto, e quando eu a conheci, era a terapia que você mais atuava, elas deixam de ter credibilidade ou funcionabilidade, ou são apenas métodos novos, ou que chegam, nem tão novos às vezes a nível de mundo, mas que chega para a gente como uma ferramenta a mais para auxiliar nesse processo? Exatamente, assim que eu vejo também. Uma ferramenta a mais para auxiliar no desenvolvimento do ser humano. Porque à medida que nós caminhamos e subimos um degrau de uma escada,
a gente sente a necessidade de subir mais um degrau. Então, é a humanidade mesmo, a necessidade interna, eu acredito, vamos dizer, do inconsciente coletivo, é que vai fazendo com que surjam novas situações, novas possibilidades de evolução para o ser humano, não é? Olha que lindo isso. E o que ocorre? Dentro desse processo, as outras ferramentas elas não vão deixar de ter validade. O que ocorre é que precisa ser olhada, utilizada com a mesma seriedade que está se utilizando as ferramentas novas. Compreende? Então, assim, não dá para a pessoa, por exemplo, fazer um curso vamos colocar, de 2 horas de Reiki. Não dá para a pessoa fazer um curso de constelação de só online, ou lendo livros, ou então mesmo fazendo um fim de semana de curso, por exemplo. Então, todas as ferramentas precisam ter esse cuidado. A pessoa precisa se aprofundar. E o que acontece hoje é que tem muitas pessoas que acham que ser terapeuta é fácil, porque fala de energia, porque esse lado mais light da meditação. Então, querem enveredar por esse lado, fazendo cursos muito rápidos. E aí depois fica assim, terapeuta sem cliente. Por quê? Porque não se aprofundou nas suas próprias questões internas. É essa que é a questão do momento. Então, acontece que muitas pessoas começam, se encantam e depois voltam para a CLT. Né? Elas voltam a trabalhar com carteira registrada, por assim dizer, porque não dá conta de segurar a onda. Exatamente, porque é um processo que a pessoa precisa passar e não comprar um curso na internet e começar a trabalhar com as pessoas. Isso é muito sério, né? Muito sério. Você sabe que você tocou numa questão bastante séria, essa questão desse volume de ofertas que se tem hoje online, principalmente pós 2020, 2021, 2022 aí, né? Você abre a internet, assim, você tem cursos e mais cursos. Você, né, se a pessoa, tem muita gente com esse lance de que eu vou migrar de profissão e eu vou começar, e aí vai nessa empolgação, né? E a realidade de quem empreende, de quem busca tocar a vida, né, é diferente. E hoje você vê muito, não, você não precisa ser formado porque eu tenho um curso. Isso é muito sério. E você trabalha com um curso. Isso não significa que as aulas online também não venham funcionar por um período ou não possa ser parte de uma formação de um terapeuta? Claro que pode fazer parte, com certeza. E, assim, mundialmente é utilizado vários encontros no Zoom, em vários métodos, né? Para que a pessoa possa ter a oportunidade, de repente, de conhecer e conectar com um terapeuta do outro lado do mundo. Mas, assim, precisa da prática presencial, principalmente a constelação familiar. Há necessidade de você vivenciar o processo dentro de você, ser representante das constelações, sentir como é que você poderia aprofundar. A gente fala sentir o campo, mas ele fica um pouco vago para quem não conhece isso. O que seria esse campo que a gente fala? É apenas você conectar com a força do seu coração e sentir a outra pessoa. Então, a constelação tem essa profundidade. Então, é por isso que a gente diz que há necessidade da pessoa fazer cursos presenciais também. Você trabalha com cursos, então você mixa até hoje é dia 7 de março já, aliás, amanhã é Dia Internacional da Mulher, né, gente? Então, né, só para a gente ficar claro aí. Você, no início do mês, você teve um curso, e eu estou sempre acompanhando, você dá curso de Reiki, dá curso de outras terapias, você faz essa mixagem de aulas, tanto no online quanto no presencial, ou você, às vezes, pega só o pessoal que já tem a teoria, que já tem online, e parte para a prática também? Pode ser possível dessa forma com você, Marisa? Então, tudo é possível. Eu tenho trabalhado hoje com os cursos presenciais, tanto de constelação familiar, né? A constelação até hoje só ministrei cursos presenciais, os treinamentos com as pessoas, com vários grupos, e não fiz ele online. Então agora eu vou estar lançando daqui para frente algumas novidades, que vou falar para vocês daqui uns dias, voltado para a área de comunicação, voltado para a área de autoconhecimento, que aí é possível fazer trabalhos online.
Agora, os atendimentos individuais eu faço online. Por quê? Porque tem uma ferramenta muito legal, Jane, aí no meio desse processo todo da constelação sistêmica. Então, você lembra que eu atendi muitos anos com a PNL também, e atendo ainda hoje? Tem uma ferramenta de imagens internas, sabe? Que acontece dentro da pessoa. E a constelação, ela migrou, utilizou, conectou, juntou com essa ferramenta da PNL. E eu, como eu tenho muita facilidade com essa ferramenta, eu consigo trabalhar com pessoas em vários lugares do mundo. Entendi. Então, hoje eu tenho clientes mulheres brasileiras que moram na Itália, Estados Unidos e Portugal, que fazem sessão online comigo, várias pessoas. Porque é possível, não tem o tempo e espaço. Inclusive a constelação em grupo, também online. Dá para fazer online também. Agora, existem recomendações, dependendo do que a pessoa está vivendo, da necessidade daquele momento, do problema que ela queira resolver. Existem indicações de terapias mais específicas, porque tem muita gente que fala assim, não, eu quero constelação familiar. E, de repente, o que ela está precisando necessariamente não seja essa técnica, seja uma outra técnica, uma outra ferramenta. Claro, com certeza. É interessante fazer, no primeiro momento com a pessoa, no primeiro contato, que ela chega no primeiro horário, primeiro agendamento, fazer uma anamnese com a pessoa, entender mais profundamente o que se passa dentro dela, dentro do sistema familiar da pessoa, para que a gente possa, então, fazer um movimento assim de direcionamento. Às vezes, a pessoa ela precisa trabalhar uma questão sistêmica familiar, né? Porque familiar vamos dizer, a constelação vai trabalhar a pessoa em relação ao sistema familiar dela. E aí tem muitas coisas. Pode ser que tenha a perda de um irmão, a perda de um filho, etc. Muitas questões. E às vezes, naquele momento, a pessoa está muito fragilizada ainda, então não é o momento de trabalhar com a constelação. A gente pode trabalhar com outras ferramentas para aliviar esse coração da pessoa, deixar ela mais tranquila, mais leve, mais fortalecida, para depois entrar com algo diferenciado, como a sistêmica, por exemplo. Entendi. Marisa, seria correto, eu vou ser bem sincera assim com você, seria correto a gente dizer que a grande maioria dos nossos problemas, dos nossos traumas estão relacionados ao nosso ambiente familiar, a essa herança que nós recebemos aí, não só de pai, mãe, mas de tio, avós, avós e antepassados, e por isso que é tão importante e por isso que faz tanto sucesso a constelação familiar, esse processo realmente de se trabalhar todo mundo, de buscar realmente a solução, né, em conjunto, e essa terapia faz sucesso também porque já busca resolver, resgata com mais facilidade o que a gente tem lá para trás, que necessariamente a gente não tem consciência disso? Exatamente, Jane. E o que acontece? Dentro da visão sistêmica da constelação, nós englobamos a pessoa e os pais e todos os outros que chegaram antes dessa pessoa, com um olhar diferenciado de inclusão de todas as pessoas do sistema familiar. Então, essa questão, mesmo que haja traumas, dores, que todos nós temos na vida, a gente não faz um processo de julgamento em relação a esses pais e as pessoas que chegaram antes, mas um processo de cura e olhar para a causa daquilo e a inclusão. Entende? Por quê? Porque se nós ficarmos no processo de procurar culpados, nós não vamos ocupar este tempo procurando a solução. Não é mesmo? Então, esse é o cuidado, esse é o olhar, essa diferença. Fazer esse aprofundamento. E quando você fala de coisas que vieram atrás, hoje nós podemos dizer de uma forma um pouco mais simplificada. Por exemplo, o que vem? Vamos falar, já vou falar de Skinner, né? Ele trouxe uns experimentos muito interessantes para o mundo. Quando nós entendemos, por exemplo, que quando nós convivemos com o nosso pai, nós vivenciamos todo o processo das crenças deles, da forma como que eles viram a vida, da forma como que eles
trataram a própria história deles, o trabalho, como se tinham conflitos sistêmicos, brigas na família ou não. Nós fomos criados num ambiente, e esse ambiente que nós vivenciamos, nós éramos criança e nós captamos aquilo como pronto e verdadeiro, por assim dizer, para tentar entender. Então, psiquicamente falando, nós formamos a nossa personalidade ali junto com o nosso sistema familiar. E por que aconteceu isso com nossos pais naquele momento que nós éramos criança? Tem a ver com aquilo que eles também experimentaram em relação aos pais deles. Entende? Uhum. E assim foi vindo de gerações. O que ocorre? Que às vezes tem coisas mais duras que permanecem mais gerações. Sei lá, de repente, quando vamos dizer, tem brigas por herança, tem assassinatos, coisas mais fortes, aquela dor, aquele ranço, ele vai seguindo mais gerações. E quando alguém para e faz um processo sistêmico de constelação e olha para isso, então ela está liberando-se disso e dizendo, olha, isso é de vocês, eu vou deixar com vocês. Olha que interessante. E a partir disso, ela também vai ficando mais leve e, naturalmente, isso se acalma psiquicamente e os seus filhos também vão ficar um pouco mais livres disso. Seria o que a gente ouve muitas vezes, principalmente quem trabalha com terapias, falar quebra de... Não é nem de paradigmas, mas quebrar essa herança, né? Deixar de existir daqui para frente, não vai mais se repetir esses traumas, não vai passar para as próximas gerações. Agora, o que eu quero te perguntar é, quando acontece isso, você quebra em você, na sua linhagem, tá? Ou quando você consegue fazer essa quebra, esse entendimento, porque às vezes a gente, quando criança principalmente, entende algumas coisas que não são reais, que ficou só na nossa mente isso, né? Essa dor, esse questionamento, esse posicionamento, e que a gente acaba julgando os pais e trazendo isso para a gente, trazendo prejuízos consequentemente para nós. Ou eu quebro só para a minha linhagem, digamos, ou eu consigo quebrar isso para a linhagem de toda uma família, digamos que tenha lá 3, 4 ou 5 irmãos dessa família. Como que é isso, Marisa? Quando nós falamos sistêmico, nós entendemos que tudo está interligado. Uhum. Quando tudo está interligado, o que ocorre? Reflete também nas laterais, ou seja, para os irmãos. E certo. Incrível também para quem chegou antes de nós, muitas vezes também. Por incrível que pareça. E é isso que às vezes muitas pessoas tentam falar assim, mas como assim? Né? Como que isso pode acontecer? Como que o que aconteceu há 3, 4, 5, 6 gerações atrás vai me influenciar? Isso ele vem porque a gente tem mania de ser muito palpável, de entender a nossa parte genética, mas é como se nós tivéssemos um código genético das nossas emoções, então ele vem ali nesse alinhamento de geração após geração? A questão genética, ela vem sim, porque está tudo ligado. A questão da genética também através dos neurônios espelhos e também através da própria convivência com a pessoa. Quando você convive com os seus familiares e vivencia essa dor, né? Por exemplo, a mãe e o pai brigam constantemente, têm dificuldades de entendimentos e muitas questões entre eles. O filho vendo aquilo, ele vai internamente, às vezes, se posicionar ali no meio do pai e da mãe. E às vezes esse filho não sabe se toma a dor da mãe ou se toma as dores do pai. E aí ele fica na vida, às vezes assim, na dúvida. Para que rumo que eu vou? Eu vou para cá, eu vou para lá. Sabe que as pessoas têm muita dúvida às vezes? É porque ela está ali ainda, a criança dela está lá no meio das histórias dos pais. Isso ela então, leva para os negócios, para o casamento, para os relacionamentos, para as amizades. Esse ficar em cima do muro, tipo centrão na política, a gente leva para a vida, para todos os aspectos da nossa vida? Leva sim, com certeza, porque tudo vem lá do nosso sistema, da onde nós vivenciamos, como nós nos moldamos psiquicamente, as dores que vivemos. Entendi. Bom,
o tempo está voando aqui. Eu tenho muita coisa para falar com a Marisa, mas eu quero entrar numa questão que eu acho fantástica e que esses dias eu até estava com um grupo de amigos falando sobre essa questão da hipnose. E aí algumas pessoas falaram assim, eu não tenho coragem, né? Será que eu vou fazer hipnose? E aí, eu vou ficar extremamente vulnerável na mão do terapeuta ou, né, do médico ou do profissional que vai fazer isso? Mas será que aí até alguém falou assim, nossa, eu ia fazer hipnose com o filho de uma amiga minha que hoje trabalha com terapias, agora eu já não vou mais ter coragem porque eu não tinha pensado desse ângulo. E existe uma certa insegurança das pessoas ou medo mesmo, mas que é mais do que uma insegurança, em se abrir, em se deixar ser conduzido em uma dessas ferramentas, em uma dessas terapias. Como é que a gente pode contornar isso, Marisa? E o que você aconselha como profissional para deixar mais leve para as pessoas que queiram buscar esses auxílios? Bom, primeiro, a pessoa precisa entender que no processo da hipnose, por exemplo, essa que eu trabalho, né? Hipnose ericksoniana, por exemplo, é um processo consciente, a pessoa ela não fica vulnerável na mão do terapeuta. Então a pessoa não fica assim tão inconsciente que a pessoa pode falar para ela, olha, come, dá uma cebola e a pessoa imaginar que é uma maçã e acha gostoso. Isso é mais hipnose de palco. Não é uma hipnose que a gente utiliza muito no dia a dia sabe, no consultório. Porque as pessoas têm essa necessidade de sentir consciência. E é isso mesmo, abaixar um pouco a frequência, entrar no estado de alfa, sabe? Então não tem necessidade da pessoa ficar totalmente inconsciente. Não precisa ficar com medo então, né, Marisa? Pode ficar tranquila que a coisa não é como pintam aí nos shows, nos filmes e tudo mais, né? É uma terapia que realmente funciona. Claro, a pessoa que vai trabalhar com hipnose também precisa, no momento que ela vai aplicar, estar no estado de alfa quase. Ela também precisa estar interiorizada. Senão, essa pessoa ela não vai conseguir conduzir o outro nesse estado profundo de relaxamento. Então, e também não tem necessidade da pessoa ter medo que o terapeuta fazer o que ela quer dela, né? Só não posso colocar a mão no fogo para as outras pessoas, mas geralmente não é assim. Você está falando por você, né? E aí, gente, eu conheço Marisa já há alguns anos e eu acredito que realmente, né, você possa confiar. Marisa, eu quero te convidar para a gente voltar e falar mais especificamente de outras ferramentas também. E como é que as pessoas te acessam? Como é que elas podem entrar em contato, tanto para os cursos, quanto para um atendimento mais direcionado, para realmente buscar esse auxílio, esse apoio, essa solução, digamos aí, né, da resolução de um problema, uma terapia que realmente possa auxiliar? Jane, pode me encontrar nas redes sociais, Instituto Marisa Haber, e também no nosso WhatsApp, que é o 6601-1515. Então, tanto pelas redes sociais quanto pelo WhatsApp. Gente, vocês prestaram atenção, o pessoal de Cuiabá, Várzea Grande, que é 66, tá? Então, dá para vocês acessarem também. E quando é que nós teremos curso presencial aqui em Cuiabá ou não tem data marcada? Em Cuiabá eu não tenho data agendada, mas tem algumas pessoas me solicitando já faz um tempo, então nesse semestre agora já é hora de organizar isso. E em Sinop você está com o agendamento de curso e também os treinamentos individuais, né? Atendimentos individuais e também com agora workshops de uma ferramenta maravilhosa que eu fiz a formação lá no ano 2000, que estão voltando a atuar mais fortemente com ela, que é o renascimento. Uma técnica de respiração circular que ajuda a pessoa desbloqueando as emoções internamente de uma forma bastante interessante. Na época da pandemia, não dava para trabalhar muito com ela, mas agora é tranquilo, né? Agora é tranquilo. E o treinamento da constelação sistêmica. A gente continua agora, a partir de março, vamos fazer a organização novamente desses cursos
E a gente tem mais uma novidade que depois, no próximo encontro, nós vamos falar bastante sobre comunicação. Legal. Eu já estou curiosa para saber dessa novidade, porque eu também não sei ainda, gente. Ela ainda não me contou. Ela falou, Jane, eu estou acabando de formatar, estou deixando tudo redondo e depois a gente conversa. Marisa, foi um prazer conversar com você. É muito bom vê-la bem, tá linda, tá mais bonita do que há anos atrás, porque eu a conheço tem bastante tempo, e eu fico muito feliz, por isso que eu tô falando, gente, quanto melhor a gente tá internamente, ou reflete aí, né, no visual. Marisa tá linda, tá de parabéns. E é bom vê-la bem, e é bom falar com vocês em Sinop, né, mesmo sendo através da Marisa, é sempre um grande prazer, tá? Que bom, Jane, também adorei falar contigo, porque eu vejo assim o seu sucesso de longe, eu acompanho, e vejo que você sempre é uma pessoa que tem essa capacidade, talentosa, né? Sempre disse para você, uns anos atrás, você faz a pergunta certa na hora certa, e você tem muito potencial. Muito obrigada pelo carinho, foi tão gostoso falar contigo. Obrigada eu. Beijo, gente. Gente, vou conferir um bloquinho, volto lá na cozinha, porque o nosso bife de panela de pressão tá no ponto da gente finalizar, para depois a gente provar. O aroma aqui no estúdio tá simplesmente maravilhoso. O Mundo em Taças. Curiosidades sobre o vinho. Você sabe em qual temperatura você deve servir o seu vinho? Pois é, preste atenção. Os tintos de 12 a 16 graus. Os brancos de 4 a 12 graus. O rosé de 6 a 8 graus. E o espumante de 4 a 10 graus Celsius. Essa foi mais uma curiosidade dos vinhos. Apoio ABS Mato Grosso, Associação Brasileira de Sommelier. Faça parte e conheça o universo dos vinhos. Espaço Class Festas e Eventos, o espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora sua reserva, garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Bora lá, gente. Nosso bife de panela está aqui. Deixa eu colocar a chama aqui de novo. Né? Eu só quero mostrar para vocês, dá para a gente mostrar nessa outra câmera, como é que ele está. Ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Né? A gente não colocou água nenhuma. Ele está todinho aqui. Deve ter muita gente pensando assim, mas como é que ele vai ficar? Gente, ele vai ficar como se fosse, sabe aquele lagarto com molho madeira, né? Ele vai ficar mais ou menos naquele sabor. Agora eu vou colocar aqui a cebola,
o pimentão, se você quiser, o alho, vou tampar novamente, vou levar novamente para uma chama mais baixa aqui, tá? E vocês viram que não tem praticamente líquido nenhum mais aqui. Então, é o seguinte, agora você põe, porque vai soltar o líquido da cebola, né, do alho, do pimentão, os outros temperos já estavam aqui, esqueci de pôr sal, gente. Ainda bem que não pegou pressão ainda. Vou colocar o salzinho aqui, que eu não tinha colocado, tá? Já está ótimo, porque os temperos já ajudam no sabor. E aí, é questão de 4, 5 minutinhos. Isso aqui está perfeito. E agora é a hora de você prestar atenção, porque é agora que você pode deixar passar. Então, fica de olho quando chega nesse estágio. Coloca, tampa. Sentiu que pegou pressão? Fica prestando atenção aí no seu olfato, né, naquele cheirinho, porque cozinheira, né, cozinheiro aí sabe quando tá, né, o prato está pronto pelo perfume, e aí você desliga, tira a pressão, e eu vou servir aqui com arrozinho branco, mas você pode servir só com uma salada. Nem sei se vou servir com arrozinho branco, gente, porque isso aqui, gente, você pode fazer com uma batata doce, um purê de batata normal. Você pode fazer só com uma boa salada, né? Que você pode preparar. E fica simplesmente maravilhoso. Com aquele arrozinho e feijão do dia a dia, sabe aquele feijãozinho que você prepara, né? E só coloca sal, né? Porque feijão, já experimentou fazer isso aí na sua casa? Se ainda não tentou, faça. Faz o cozimento do seu feijão, só coloca um pouquinho de sal e pronto. Você vai ver o quanto ele fica gostoso. O arroz é a mesma coisa, gente. O preparo do arroz, eu te aconselho, só um pouquinho de azeite, se você quiser, ainda mais quem faz na panela, né, elétrica, naquela arrozeira, pouquinho ou nada, e uma pitadinha de sal, porque o arroz é só aquele complemento, então fica maravilhoso. E aí, também diminui a quantidade de sal aí nas carnes e tal, opte por outros temperos, como a gente colocou hoje aqui no nosso bife de panela de pressão, porque você vai ganhar em sabor, em qualidade, né? Fica maravilhoso. A gente tem tantos condimentos que agregam realmente na hora de preparar o prato, né? Então, a gente pode exercitar. E como diz o Dr. Carlos Chilisca sempre aqui no nosso programa, né? E outros bons profissionais aí, né? Melhor você comer comida de verdade, né? Descascar mais e abrir menos, né? Desembalar mais. E essa é uma forma de você preparar um prato bem gostoso em casa, sem estresse, sem bagunça, né? E deixar todo mundo feliz. Gente, enquanto dá o ponto aqui, só vou sair um pouquinho de perto da panela e lembrar vocês que hoje está acontecendo, lá no Mirante das Águas, está acontecendo o encontro de degustação da BS Mato Grosso. Né? Hoje está acontecendo esse encontro sendo conduzido pelo José Carlos, ele que é sommelier formado pela BS também, né, pela BS Santa Catarina, e ele está conduzindo. Hoje é serviço do vinho e espumante lá no Mirante das Águas. O próximo vai ser dia 4 de abril, é isso? Ou 6 de abril. Agora me deu branco aqui. Lucas vai me ajudar. Qual que é a próxima data, Lucas? 4, né? Já eu vou estar contando para vocês aonde vai acontecer, mas eu já sei quem vai conduzir essa delícia. Vai ser o Roberto, lá, que é sommelier do Big Lar. Então, vai ser um grande prazer, vai ser uma grande condução. Eu conduzi o da semana passada, do mês passado, do mês de fevereiro, que foi lá no Filipe Massas. Hoje, está lá no Mirante das Águas com o José Carlos. E no próximo mês com o Roberto, né, como a gente conhece, né, o Roberto Correia, lá do Big Lar. A gente conta para vocês aonde é que vai acontecer. E amanhã, gente, amanhã, dia 8, Dia Internacional da Mulher, eu estarei conduzindo uma degustação de queijos e vinhos lá na Divino Queijo. Eu acho que ainda tem 1 ou 2 vagas, porque lá as vagas são limitadíssimas. Tem que ligar para a Andréia para ter certeza. Gente, põe a arte aí, Lucas, né, para o pessoal anotar o telefone, mas é lá da Divino Queijo. Então, você tem a oportunidade de participar.
Gente, tá imperdível de manhã. E é bom que se você, né, já quiser levar aí, você que é mulher, queira comemorar essa data, vai. Se tiver com o maridão, com o namorado, com as amigas, entra em contato, vai também. De repente, a gente abre umas vagas extras lá, né, já que é o Dia Internacional da Mulher. E amanhã vai estar super especial, voltada para você, mulher. Tá bom? O calendário de degustação está lá no nosso Instagram também, ABS Mato Grosso. E vocês podem acessar o meu Instagram, né, Janinese Sommelier, tá? Para você ver, acompanhar aí as degustações e as dicas de vinho. E, se você quiser acompanhar a gente sempre, ó, o nosso QR Code aí, esse é do Janinese Oficial. Se você pegar seu telefone agora, esse QR Code que está aí no vídeo, você já acessa o nosso Instagram. Né, já vai lá, se inscreve, participa, já deixa a sua opinião. Se quer participar, quer vir aqui no nosso programa, já deixa lá que a Ana, né, vai estar te atendendo, ou eu vou estar te atendendo através do Instagram, e você vem para cá participar com a gente. Gente, nossa panela já está com pressão. Agora é a hora da gente prestar atenção. Né? Posso ir para lá? Né? Posso prestar atenção aqui, porque agora é o momento. Né? Não tinha muito líquido. Então, a gente põe aqui... 3 minutinhos de pressão para realmente ficar no ponto. Então, eu tinha baixado o fogo, porque nesse momento eu aconselho você deixar numa chama mais baixa, ou se você tiver uma chama menor aí no seu fogão, você pode estar deixando também. Tá bom? Será que tá bom? E aí? Quem está com o olfato bom aqui no estúdio? Tá bom, Lucas? Porque nós temos que ir embora? Tá ótimo? Sei não, hein? E a Páscoa, gente? O que você vai fazer na sua Páscoa? A gente já passou dicas de ovo de Páscoa esses dias aqui no programa. Essa próxima semana a gente vai ter mais dicas de chocolate, né? E é interessante, mas a gente tem que pensar no nosso lado cristão também, né? Você está fazendo sua parte? Né? O pessoal que está aí nas penitências está conseguindo manter o foco? Né? Tem gente que cortou café. Eu confesso que eu não fiz promessa para cortar nada, gente. Né? Mas, se você está nessa caminhada, é interessante realmente, né, você se manter firme nesse propósito, porque vale muito a pena. Né? Eu acho que essa convicção, isso querer fazer acontecer, é um momento ímpar, né, para quem é cristão, nesse momento de quaresma, para se aproximar realmente. Tem muita gente fazendo aqueles compromissos de ir mais à igreja, né? É interessante. Então, é bom a gente ter esses propósitos, é uma maneira da gente amadurecendo, né? Em todos os aspectos. Em todos os aspectos a gente consegue amadurecer nesse sentido. Está saindo a pressão, já vou mostrar para vocês, porque o nosso tempo já está daquele jeito. Vamos lá, agora é a prova dos 9, hein, gente? Será que ficou pouco tempo? Será que não deu? Será que deu? Olha aqui, criança, como diz o cuiabano. Não tem como não dar certo isso aqui, né? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Dá uma olhada nisso aqui. Se você deixar mais tempo, a cebola vai derreter mais. É uma questão de gosto. Será que eu preciso comprovar aqui no meu prato que isso aqui está bom? Acho que vou ter que comprovar, né, gente? Vou pegar aqui um pedacinho. Olha aqui. Cebolinha, para quem gosta, né? É uma questão de gosto. Se você quiser um arrozinho, fica bom. Uma saladinha. Eu confesso que um purezinho aqui, tudo de bom, do meu ponto de vista. Ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Será que está cozido? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ele não fica enxuto, gente. Isso que eu acho legal. E quanto mais cebola, por exemplo, você colocar, mais umidade você vai dar para o seu prato. Então, se você quiser ele um pouquinho mais cremoso, né? E aí? Tudo de bom. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Programa Janinese. Oferecimento Minas Farma.
8 de abril, Mária Andreasa, Fernando Correia e Carmindo de Campos, 3057-3200. Espaço Class Festas e Eventos, 984639723. Empório Brissac, servir com cuidado e amor. Aberto a partir das 6 da manhã, 3041-4941. New Line Sistema de Segurança, segurança 24 horas, 4002-6767. E Class Tapetes e Couro, peças exclusivas, 99809-0078.